Olá, aprendizes e curiosos da história. Sejam muito bem-vindos ao canal O Livro do Aprendiz, onde desvendamos os mistérios e os ensinamentos ocultos por trás das histórias que moldaram nossa cultura. No vídeo de hoje, preparem-se para uma jornada única e surpreendente. Vamos explorar a enigmática narrativa de Balaão, o profeta que foi repreendido por uma jumenta. Imagine um tempo em que os sinais divinos se manifestavam de maneiras inesperadas e, muitas vezes, desafiavam nossa compreensão. É nesse cenário que encontramos Balaão, um personagem envolto em controvérsias, que viveu momentos de poder e também de profunda lição. Hoje, vamos descobrir juntos quem foi Balaão e entender como, em meio a um caminho repleto de escolhas e desafios, uma simples jumenta se transformou na voz da razão e da verdade. Ao longo deste vídeo, você vai mergulhar em detalhes fascinantes sobre o episódio em que Balaão é repreendido por uma jumenta. Um relato que, apesar de inusitado, traz consigo lições atemporais sobre humildade, obediência e a importância de ouvir até mesmo as vozes menos esperadas. Então, se você é apaixonado por histórias que desafiam a lógica e nos convidam a refletir profundamente sobre nossos próprios caminhos, está no lugar certo. Antes de seguirmos, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo surpreendente que preparamos especialmente para você. Cada like e cada inscrição ajudam a manter vivo o nosso compromisso de trazer histórias que inspiram e transformam. Prepare-se para desvendar os segredos dessa narrativa singular e para ver, com novos olhos, como uma simples jumenta pode carregar uma mensagem poderosa e transformadora. Vamos juntos nessa aventura pelo passado e pelas lições que ecoam até os dias atuais. Vamos começar. Para entender a profundidade dessa narrativa, precisamos mergulhar na figura enigmática de Balaão. Conhecido historicamente como um profeta e adivinho, Balaão é uma personalidade que desperta tanto fascínio quanto controvérsia. Sua história transcende os limites do tempo, sendo mencionada em textos sagrados e debates teológicos que perduram até os dias atuais. Balaão era visto como um homem de visão, dotado de uma capacidade única para interpretar os desígnios divinos. Sua missão, contudo, não se restringia apenas à predição do futuro. Ele também desempenhava o papel de conselheiro, guiando nações e indivíduos através de caminhos repletos de escolhas morais complexas. Esse caráter multifacetado o coloca em uma posição paradoxal. Um homem com o dom da profecia, mas cuja trajetória é marcada por decisões que o levaram a trilhar caminhos controversos. Entre os episódios mais marcantes de sua vida, destaca-se o período em que foi procurado por líderes poderosos para influenciar os destinos de povos em conflito. Aqui, a dualidade de seu caráter se evidencia. Embora detivesse uma conexão direta com o divino, Balaão acabou se envolvendo em dilemas éticos e morais, colocando em xeque sua integridade e fidelidade à verdade revelada. Essa tensão interna e externa moldou uma narrativa repleta de encontros inusitados, desafios pessoais e lições profundas, que continuam a ressoar através dos séculos. Ao explorarmos quem foi Balaão, é impossível ignorar as lições que sua vida nos oferece. Sua história serve como um espelho que reflete a complexidade das escolhas humanas e a importância de se manter firme na busca pela verdade, mesmo quando os caminhos se mostram árduos e contraditórios. Em meio a conflitos internos e pressões externas, Balaão se tornou um símbolo da luta entre a ambição e a obediência aos desígnios divinos. Nesta parte da nossa jornada, vamos desvendar os elementos que compõem a personalidade de Balaão e entender como suas ações, por mais controversas que possam ter sido, contribuíram para a formação de uma narrativa rica em ensinamentos e advertências. Prepare-se para uma imersão profunda nesse personagem que, mesmo após tantos séculos, continua a desafiar nossa compreensão sobre moralidade, poder e o real significado da verdadeira profecia. Agora, imaginem a cena. Em meio a uma jornada carregada de intenções divinas e decisões que moldariam destinos, o renomado profeta Balaão se vê surpreendido por um episódio que desafia toda a lógica humana. Durante sua missão,
enquanto caminhava firme em direção ao que acreditava ser seu caminho traçado pelo destino, sua jumenta, conhecida entre os relatos como a jumenta de Balaão, age de forma inesperada, interrompendo sua trajetória com uma repreensão que ecoa através dos tempos. Este não é um encontro comum. A narrativa bíblica e as tradições interpretativas nos contam que, em um momento de tensão e desvio de sua missão, a jumenta falou com Balaão. Ou, para ser mais preciso, foi ela quem se tornou a voz que expôs verdades que o próprio profeta relutava em aceitar. A surpresa e o impacto desse diálogo inusitado despertaram questionamentos profundos. Como é possível que uma simples jumenta se transforme no veículo para uma mensagem divina? E por que um ser de tão baixa estima para os padrões humanos se eleva a este papel de advertência e orientação? Ao nos aprofundarmos nesse episódio, percebemos que ele simboliza a ideia de que os sinais divinos podem se manifestar de maneiras totalmente imprevisíveis. A jumenta que falou com Balaão não só desafia as expectativas sobre quem pode ser o mensageiro da vontade divina, mas também reforça a noção de que a verdade pode ser revelada por meio dos instrumentos mais humildes e inesperados. Em um momento em que o profeta, cego por sua própria convicção, ignorava as advertências, foi justamente essa criatura, frequentemente subestimada, que o forçou a encarar a realidade e repensar seu caminho. Esse episódio, frequentemente referido como a história de Balaão e a jumenta, vai além de um simples diálogo entre homem e animal. Ele nos convida a refletir sobre a importância de estar atento aos sinais, mesmo quando eles vêm de fontes inesperadas. O encontro entre Balaão e sua jumenta é uma poderosa metáfora para a necessidade de humildade e de se abrir para lições que podem vir de lugares que jamais imaginaríamos. É um lembrete de que, na busca pela sabedoria e pelo entendimento dos desígnios divinos, nenhuma forma de comunicação deve ser descartada sem antes ser considerada. Portanto, este episódio não só enriquece a narrativa histórica de Balaão, mas também nos desafia a reavaliar nossas próprias percepções sobre autoridade, sabedoria e os caminhos pelos quais as mensagens importantes podem ser transmitidas. Prepare-se para mergulhar mais fundo nessa história surpreendente, onde o inesperado se torna o veículo da verdade e a simplicidade revela a grandiosidade da sabedoria divina. Ao aprofundarmos nosso estudo, percebemos que o episódio envolvendo Balaão e a jumenta vai muito além de um diálogo inusitado. Ele se revela como uma verdadeira doutrina, repleta de ensinamentos que ecoam através dos tempos. Nesse contexto, a repreensão que Balaão recebe, tanto da jumenta quanto, segundo alguns relatos, do anjo, funciona como um alerta poderoso. O erro pode se infiltrar em nossas vidas de formas surpreendentes e muitas vezes vem de onde menos esperamos. Essa repreensão não é apenas um castigo, mas um chamado para a introspecção e para a correção do caminho. A narrativa ilustra que, mesmo um profeta dotado de visão divina pode se desviar se não estiver atento aos sinais e às advertências, sejam elas dadas por uma criatura humilde, como a jumenta, ou por uma intervenção angelical. Essa lição é fundamental. A obediência e a humildade são virtudes essenciais para quem busca seguir os desígnios divinos, independentemente da posição ou do poder que se ostente. A doutrina de Balaão traz à tona temas profundos e universais, como a importância de escutar as vozes que, à primeira vista, podem parecer insignificantes ou inesperadas. Afinal, a jumenta que falou com Balaão simboliza exatamente isso. A sabedoria pode emergir de qualquer lugar, e o reconhecimento dessa verdade pode ser o primeiro passo para uma transformação pessoal significativa. O episódio nos convida a refletir sobre como nossos próprios preconceitos podem nos cegar para as mensagens que a vida, ou o divino, tenta nos transmitir. Além disso, ao discutir essa história, não podemos deixar de traçar paralelos com outras passagens que envolvem Balaão, como sua relação com Balaque. Essa conexão ressalta como forças externas e influências poderosas podem desviar até mesmo os mais dotados, reafirmando a necessidade constante de vigilância espiritual e moral. O diálogo entre o profeta e a jumenta, muitas vezes resumido na expressão Balaão e a jumenta que falou,
serve como um lembrete atemporal de que a sabedoria divina não está confinada às formas convencionais de comunicação, mas se manifesta de maneira surpreendente e transformadora. Portanto, este episódio é um convite para reavaliarmos nossa postura diante das advertências que recebemos ao longo da vida. A lição é clara: a verdadeira sabedoria reside em reconhecer e valorizar até mesmo sinais mais humildes, permitindo que a verdade nos guie, independentemente de sua origem. Ao internalizarmos essa mensagem, abrimos espaço para um caminho mais autêntico e alinhado com os princípios da obediência e da humildade, pilares fundamentais para qualquer jornada espiritual. Então, qual a lição que podemos extrair dessa história tão singular? Em nosso estudo sobre Balaão, aprendemos que ninguém está acima da correção, nem mesmo um profeta dotado de grandes dons e visões. O episódio em que Balaão é repreendido, seja pela voz inesperada da jumenta ou, conforme alguns relatos, por um anjo, revela que a sensibilidade para reconhecer os sinais, mesmo quando eles chegam de forma surpreendente, é essencial para o crescimento pessoal e espiritual. Essa narrativa, repleta de simbolismo, nos convida a refletir sobre a importância de ouvir atentamente os conselhos e alertas que a vida nos oferece. Muitas vezes, os ensinamentos mais profundos podem vir de fontes que jamais imaginaríamos, como a jumenta de Balaão, um ser humilde que, ao falar, trouxe à tona verdades que o próprio profeta relutava em encarar. Essa dinâmica serve como uma poderosa metáfora para a necessidade de manter a mente aberta e o coração receptivo, independentemente da fonte da mensagem. Na contemporaneidade, onde o ruído das opiniões e a agitação das informações podem nos desviar do essencial, a lição deixada por essa história se torna ainda mais relevante. Ela nos lembra que a verdadeira sabedoria não reside apenas no conhecimento adquirido, mas também na capacidade de reconhecer e valorizar os sinais e conselhos que surgem inesperadamente, sejam eles provenientes de pessoas comuns ou de circunstâncias surpreendentes. Estudiosos e leigos continuam fascinados pela narrativa de Balaão e a jumenta justamente por sua universalidade e atemporalidade. Muitos se perguntam: quem foi Balaão de fato e qual o real significado por trás das advertências que recebemos através de figuras tão inusitadas? Embora as interpretações possam variar, uma mensagem se destaca com clareza. A pregação embutida nessa história carrega um ensinamento universal sobre humildade, autocrítica e a importância de estar sempre atento aos sinais divinos. Ao refletirmos sobre essa história, somos incentivados a reavaliar nossas próprias atitudes e a considerar que, mesmo nos momentos de maior segurança, sempre há espaço para aprender e corrigir o curso. A história de Balaão e a jumenta que falou nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a ouvir com atenção e a aceitar que a sabedoria pode vir de qualquer lugar, mesmo daqueles que, à primeira vista, podem parecer insignificantes. Em resumo, a lição para a atualidade é clara. A humildade e a abertura para aprender com o inesperado são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Se pudermos adotar essa postura, estaremos melhor preparados para enfrentar os desafios do dia a dia e para colher as oportunidades de crescimento que surgem, por vezes, de onde menos esperamos. Em resumo, a história de Balaão e a jumenta transcende o tempo, oferecendo lições que se aplicam tanto na antiguidade quanto nos dias de hoje. Cada detalhe dessa narrativa, seja através da doutrina de Balaão, do episódio impactante em que Balaão é repreendido pela jumenta, ou da intrigante indagação sobre quem foi o profeta Balaão, nos convida a refletir profundamente sobre os valores da moralidade, obediência e a importância de ouvir atentamente, mesmo quando a voz que fala chega de forma inesperada. Através dessa história, somos lembrados de que até mesmo os mensageiros mais humildes podem carregar ensinamentos poderosos, desafiando nossos preconceitos e nos impulsionando a reavaliar nossas atitudes e escolhas. Essa narrativa, repleta de simbolismo e sabedoria, não apenas ilumina o caminho de quem busca a verdade, mas também nos alerta para a necessidade de manter um coração aberto e uma mente crítica diante dos sinais que a vida nos apresenta.
Se você gostou desse mergulho na história de Balaão e a jumenta que falou e deseja conhecer mais sobre outras narrativas surpreendentes e ensinamentos ocultos, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual parte dessa história mais te impactou e por quê. Muito obrigado por assistir, e até o próximo capítulo de O Livro do Aprendiz.